Meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Para finalizarmos o projeto Reflexões acerca de A Prece de Cáritas, hoje nos utilizaremos como fundo musical a música A Conquista do Paraíso, executada pela maravilhosa orquestra do violinista e maestro holandês André Rieu. Assim, sendo a razão o alicerce da fé de um espírita, raciocinemos para compreender a fé. Portanto, ao 10º vídeo, com uma breve reflexão sobre o 8º e último versículo da Prece de Cáritas. Analisaremos do original psicografado em francês, de 1873, que, traduzido e adaptado ao vernáculo brasileiro. Assim, Dieu, donnez la force de dire o progrès, afin de monter jusqu'à vous. Donnez-nous la charité pour rire. Donnez-nous la foi et la raison. Donnez-nous la simplicité qui fera de notre ami le miroir où doit s'y refléter votre image. Que, indo ao vernáculo brasileiro, nós teremos: Deus, dê-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dê-nos a caridade pura, dê-nos a fé e a razão, dê-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho que refletirá a vossa divina e santa imagem. As reflexões minhas, portanto. Por primeira frase do 8º versículo, temos: Deus, dê-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. A magistral Cáritas finaliza a oração com essa arrazoada rogativa de 6 frases, com causa e efeito na primeira e na última frase, pedindo ao Criador para nos capacitar com recursos físicos e espirituais para trabalharmos, tanto material quanto espiritual, em benefício do progresso moral de nós outros, inseridos ou não em manifestações corporais. Aí, o causal do efeito subirmos até o Pai, conquistarmos o paraíso, pois é nosso inexorável destino subir, voltar ao uno, ao subjetivo pensar do Criador de tudo que há criado, o que somente se possibilitará pelo nosso esforço laboral, que, como Moisés, ao escalar o granítico Horebe, ou, como queiram, o Monte Sinai, a montanha do teto do mundo, estendendo os braços à misericórdia de Deus, nós conseguiremos voltar ao Pai. A segunda frase, portanto: dê-nos a caridade pura. Nessa segunda rogativa, a benfeitora de todos nós, os pobres de Deus, roga ao Criador que nos ensine, que nos permita a prática da caridade pura. O que de imediato ele nos concederá ao compreendermos o exemplo dado pelo guia e modelo ofertado aos homens por ele próprio, Jesus de Nazaré. Ao entendermos a caridade preconizada na questão 886 de O Livro dos Espíritos, a verdadeira síntese do que é a justificada perfeição humana aos olhos do Artífice Supremo, qual seja a benevolência para com todas as criaturas, a indulgência para com as imperfeições das perfectíveis criaturas e o perdão das ofensas, que praticadas pela ainda ignorância de todos nós, erráticos nessas moradas, das muitas casas de nosso Pai que está em toda parte.
Eis aqui, portanto, nessa rogativa, a pedra fundamental do espiritismo kardecista, que tem por lema: fora da caridade não há salvação. Por terceira frase, dê-nos a fé e a razão. Com essa rogativa ao Criador, para que nos permita a capacidade de pensar a crença em Deus, usar a razão para se ter a fé, afastando os dogmas clericais que simplesmente creem no milagre fenomênico, sem o necessário arrazoado peculiar à mente de nós outros, criaturas objetivadas pela subjetiva mente criadora de Deus. Eis aqui a angular lapidada do espiritismo kardecista, que preconiza que a fé há de ser raciocinada. Quando Kardec nos lecionou no final do penúltimo parágrafo do item 7 do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fé inabalável, somente a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por quarta frase, dê-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho que refletirá a vossa imagem. A benfeitora Cáritas chaveia a porta final dessa oração ao Criador, rogando a compreensão da simplicidade, pois já de muito tempo compreendida pelos grandes iniciados do calibre do polímata Leonardo da Vinci, que no século XV marcou o alto renascimento com o aforismo: a simplicidade é o suprassumo da sofisticação. E o que é o suprassumo da sofisticação, que não o próprio soberano arquiteto da existência? Deus, louvado seja. Se, e somente só, refletirmos a imagem de Deus em nossas almas, quando praticarmos a simplicidade da caridade pura com a fé embasada na razão, com o desiderato ajudarmos o progresso a galgar a escada de Jacó, rumo ao luminífero núcleo do Uno, a mente criadora de Deus, louvado seja. Com o 10º vídeo finalizamos o projeto Reflexões acerca de a prece de Cáritas, tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai. Até a próxima.